recebe vários tipos de resíduos. Você pode reutilizar. Fala pessoal, tudo bem? Estamos em mais um episódio da série de podcasts Conversa Brecon, que é um esquenta para o Encontro Nacional das Usinas 2025. Esse encontro que vai acontecer em São Paulo. E hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu conheço há muito tempo, uma amiga, e que é expert em resíduos nessa questão da gestão pública. Solange Vu, ela é diretora de controle e fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente lá da Prefeitura de Suzano, e ela é coordenadora da Câmara Técnica de Gestão Ambiental do Condemate, que são os municípios ali do Alto Tietê. Solange, obrigado por você ter aceitado o convite. Imagina, Valeu é um por ter vindo. Eu que agradeço. Muito Legal. obrigada. Solange, eu queria começar essa nossa conversa. Você sabe que na nossa audiência aqui, a gente tem também os associados da Brecon, que são usinas e tal, e falar em gestão pública de resíduo é essencial para o negócio dar certo ou não. Uhum. Quanto melhor a gestão Exato. em todos os aspectos, mais chance do empreendimento para o empresário dar certo e para o município também, que ele vai ter soluções ali para destinar. Falando assim um pouquinho a gente pode falar de Suzano, do Condemate, o que o Condemate, o consórcio, vem fazendo para a gestão do RCD? Tá, eu vou falar um pouquinho de Condemate, depois a gente fala um pouco de Suzano, que tem um exemplo lá que é o Caçamba Verde, é algo Isso, muito legal, muito que bom. vai bem nessa linha que você está falando, sem planejamento você não consegue. E isso já está na Política Nacional de Resíduos, né? O planejamento, mas não é tão simples quando você está no poder público, né? O Condemate, acho que a preocupação dos prefeitos já há muitos anos é a questão do resíduo. Não só o resíduo da construção civil, né? O resíduo sólido urbano. Nós viajamos aí com o nosso resíduo para os aterros, municípios, mais de 100 quilômetros, os aterros todos privados, demora no avanço da coleta seletiva, várias situações. E também, né, essa questão direta do descarte irregular do resíduo da construção civil, que ele vai direto com o meio ambiente, né? Porque a maioria do descarte irregular é na área de proteção permanente, beira de córrego, rio e assoreamento, tudo isso. Então, em 2017, nós fizemos no Condemate o primeiro fórum para discutir essa questão, né? Primeiro fórum do Alto Tietê de resíduos, né? Na época era Condemate tinha 11 municípios, hoje a gente está Condemate mais, porque ele já tem 14 municípios e saímos da bacia do Alto Tietê. A gente tem Santa Branca, Igaratá, Mairiporã, né? Mairiporã, apesar de estar no Alto Tietê aqui, não era, né, da nossa bacia do Alto Tietê Cabeceiras, né? Que é o eixo da nascente do Tietê em Salesópolis, né, até Guarulhos. Isso veio discutindo, a gente estava na época também, que é um assunto que não dá para os municípios resolverem sozinhos, o Estado tem que estar ali também presente, né? A gente só conseguiu evoluir mais com isso em 19, por aí, que nós estamos no segundo fórum, e aí era o secretário Penido, na época, acima, né? E onde a gente conseguiu dar mais uns passos, uma cooperação técnica e tudo. E chegou um momento, já mais para frente, que em 2020, acho que 22, por aí 21 para 22, né? Porque daí teve aquela parada da pandemia, né? Aquele processo todo, que a gente falou, olha, dentro do Condemate, se a gente tiver um plano regional, nós não vamos evoluir, né? Por mais que um município faça uma ação, a gente é muito conurbado, Sim. Todo mundo conjunto, né? E aí a gente o Condemate tem uma força política muito boa, os prefeitos sabem conduzir, né? Acho que o consórcio, de uma forma que não tenha diferenças partidárias, ele é meio apartidário ali, né? E nisso a gente não tem recurso, você sabe que no estado de São Paulo, para as questões uso de recurso, né, que possam ser financiados, a gente só tem o FEHIDRO, né? Tem o FECOP também, que é o fundo, né, que seria justamente para questões de controle de poluição, mas ele não tem um regime do fundo assim que tenha sempre recurso que abra, né, para a gente conseguir alcançar. E aí o FEHIDRO, então o que houve? Eu acho que houve um momento de um
união aí dos interesses das entidades com interesse também de resolver isso, já era um assunto que a gente estava debatendo muito no Comitê de Bacias, que eu também estou há mais de 25 anos, né? Porque tudo a gente consegue também resolver pensando, né, por bacia, né? Sim. E daí a gente está aí com a FABAT, o Hélio, que é presidente da FABAT, Hélio Suleiman, ele também é uma pessoa muito dinâmica e topou, né, o trabalho, né, um árduo trabalho aí que era a FABAT, a Fundação Agência de Bacias do Alto Tietê, braço executivo do comitê, né, fazer o termo de referência junto com a gente, né, os técnicos lá que atuam, e contratar esse trabalho, né, esse plano. E foi muito feliz. Houve um cuidado muito extremo na elaboração do termo de referência, e aí o Condemate entrou bastante nessa elaboração. A primeira minuta do termo de referência para a contratação não estava focado em resíduo da construção civil, né? Ele tinha o foco maior no resíduos sólidos, né, coleta seletiva. Tem uma questão muito importante que esse plano avalia, que é o resíduo nos recursos hídricos, diretamente, né, o que causa. E aí a gente colocou. Então, a gente teve eles aceitaram, né? A gente fazia parte desse grupo técnico aí para elaborar esse termo de referência e colocamos essa pauta muito, né? Isso é muito importante, que é o resíduo da construção civil também. E, inclusive, colocamos outros municípios, eles também entenderam que mesmo os municípios que não estavam na bacia, embora o plano seja um plano da bacia, né? Eles tinham uma interface muito grande. Então, Guararema, Santa Branca e outros municípios que são vizinhos, mas que não estão na bacia do Alto Tietê, também puderam entrar nessa questão dos resíduos, tá? Então, é isso aí, mais ou menos, que a gente, como Condemate, né? Regionalizar é muito importante, Muito. porque você falou ali, os municípios são com um Divide bardo. os custos Exato. também, né? Mas alguns municípios evoluem, às vezes, mais rápido do que o outro, tal. E Suzano tem o case do Caçamba Verde, né? Que acho que começou em 2018, 2019, por aí. Exatamente. Eu cheguei de volta para Suzano. Eu já tinha trabalhado, eu já trabalhei em vários municípios aí do Alto Tietê. E voltei para Suzano. Eu já tinha trabalhado em 2009, 2012, né? Depois fui para Salesópolis, Guararema e tal, e voltei para lá. E nesse momento, estava sendo muito... Tinha um problema muito grande para resolver, que eram os descartes irregulares, a desordenação, né? Todo esse trabalho... Lá, Suzano é um município que tem tem uma área ambiental muito grande. Tem a APA da Várzea do Tietê, sim, ele tem a região toda de mananciais, né? Ele é um município com presença hídrica muito grande. E aí a gente começou já a delinear a revisão do plano de resíduos, de gestão de resíduos, né? O plano de gestão integrado de resíduos, né? Começa a revisar em 18, já tinha um plano de 14, né? Para cumprimento da política, né? O Ministério Público sempre cobrando, e já começamos a delinear essa situação de entender como é que a gente conseguia fazer isso. A gente teve muito sucesso, inclusive porque eu brinco que a gente é rainha das parcerias, mas de encontrar vocês mesmo, da Brecon, e eu sempre, né, acho que quando eu estava em Guararema, estava em outros municípios, né, a gente sempre procurou aí quem tem expertise também para a gente trocar essas ideias, e já começamos a alinhar, estudar a legislação que a gente já tinha e, né, e tal. A gente teve realmente, pandemia foi um período um pouco delicado, né? Mas mesmo assim, né, a gente avançou, a gente tem um conselho de meio ambiente também muito presente, conselho de saneamento de Suzano, né, também ativo, e conseguiu avançar, e vontade política, né? Porque, assim, eu agradeço imensamente ao prefeito Rodrigo, que era o meu prefeito nessas gestões, né? E foram duas, né? E agora é secretário de Meio Ambiente Verde aqui de São Paulo, né? Tá para cá. E acreditar nisso e enfrentar, porque a gente mexeu, assim, em questões delicadas, porque as empresas, né, que estavam acostumadas com aquela forma e tal.
Então, a gente conseguiu esse avanço. Também a tecnologia hoje, né? Então, acho que o uso da plataforma, o uso do GRX, otimizou imensamente o trabalho. Então, a gente conseguiu, sem aumentar, né, grandes equipes e sem tanta necessidade fiscal na rua, com o uso da tecnologia, a gente consegue fiscalizar todo mundo. Sistema de CTR emitir o eletrônico, né? eletrônico. Então, enxergar... né, a fiscalização, o prefeito fazia, né? Ele passava lá e falava, essa caçamba tem, como é que tá? Consulta, né? Vai. Mas, assim, isso realmente foi ganhando. A gente tem ainda muito desafio, Sim, porque a gente precisa ainda conscientizar mais, sensibilizar mais as pessoas a contratarem as caçambas regulares, as empresas regulares, né? Uhum. E entender que eles também são responsáveis. Então, hoje, a gente já resolveu uma série de problemas. A gente tinha os descartes, parecia forma de bolo, assim, né? Antes, que era a caçamba mesmo, mesmo, né? Tinha muito descarte Agora a gente tem os montinhos, que aí é uma né? questão que ainda do pequeno gerador. O pequeno gerador que contrata o caçambeirinho, que contrata o saveirinho e tal, que também a gente já tem aí, né? Você sabe disso, a gente já tem estudado bastante para evoluir. Essa gestão, esse controle, ele é muito importante. Então, hoje, quem tira um alvará, né, vai na Secretaria de Planejamento Urbano solicitar o alvará, ele já tem que apresentar o cálculo, né, um planinho de resíduo que seja simplificado, mas ele tem que mensurar. E depois, para o ABITSE, né, ele tem que estar demonstrando comprovando aí a entrega né, correta que ele fez, ou seja, nos ecopontos, né? Ou seja, com as empresas contratadas, senão ele não tira o ABITSE e o CUPSE. Né? Solange, eu lembro que vocês fizeram uma coisa muito legal na época, que a Brecon participou desse evento, foi convidada a participar lá por vocês, que foi um workshop com os transportadores, com os destinos. Eu acho que isso é fundamental, porque, vou dar um exemplo, em São Paulo, em 2017, um pouco antes, também implantaram um sistema eletrônico de controle de gestão de resíduos, e os transportadores fizeram greve contra aquilo. Mas detalhe, eles fizeram greve por algo que valorizou as empresas deles, só que eles não sabiam. Exatamente. Eles só não sabiam disso, que aquilo valorizaria, que aquilo auxiliaria em várias questões, inclusive da responsabilidade do gerador e tal. E Suzano fez esse workshop antes, e a gente chamou fez as muita reunião com as empresas, conversou com todas. Então, não teve também uma resistência, ao contrário, os transportadores ficaram felizes, inclusive, pelo menos aqueles que queriam suas empresas valorizadas. Você sabe que o setor de transporte, nós estamos falando de resíduo da construção civil, que é o resíduo mais gerado, então não dá para ser ignorado. E o setor de transporte, ele é muito largado. Ele é muito largado. E aí são empresas que... Inclusive os veículos, né? Exato, é muito largado. Inclusive, dentro da Brecon, Solange, nós criamos um movimento de valorização do setor de transporte. E todo mundo que participa desse movimento, todas as empresas, a Brecon tem um grupo com mais de 500 transportadores, são um grupo com 300, outro com 200 e poucos transportadores, nível Brasil. Todos esses transportadores, eles, uma coisa é um consenso ali, eles reconhecem e querem a importância dessa regulamentação, eles querem sistema. Então foi uma barreira que está sendo vencida ali pelo movimento de valorização, mas na época foi muito estratégico você ter conversado com as empresas. Minha forma eu realmente acredito na gestão participativa, né? Eu acredito mesmo. Talvez eu fui lá nos idos, né? Antes de eu entrar praticamente na faculdade, eu era ONG, né? Era Grupo Ecológico Nascente do Tietê, né? Sou de lá e a gente fez todo esse trabalho inclusive para Nascente lá, para virar o parque e tudo, mas assim, é inteligente você fazer a gestão participativa, né? Porque eu acho que várias cabeças, não é mentira isso, não é ditado, é o ditado popular que o povo sempre é muito, muito inteligente, né? Mas assim, você participa, você escuta, você entende. E hoje, realmente, a gente cresceu já muito, tem muita empresa chegando no município por conta de estar organizado. Claro, porque né? como é que ele vai investir no município que ele você não vai ter conseguir... uma área de transbordo e triagem. Ninguém precisa levar na sua área nenhum material. Descarta no ponto descarta regular, não tem como concorrer. Na beira do rio, não tem como concorrer.
Então, isso ajudou. A gente tem ainda muita gente tentando driblar, mas empresa de fora. E agora, esse ano, a gente vai ter uma novidade em Suzano, que a gente inicia a elaboração do plano de educação ambiental específico de resíduo. Específico de resíduo. Legal. Porque a gente tem o programa de educação ambiental, plano, e dentro do nosso programa plano de educação ambiental, você tem os eixos temáticos que você tem que trabalhar, né? E a questão do resíduo hoje é questão de adaptação climática, né? A gente está aí vendo porque que entope tudo, porque que e toda essa emergência problema com enchente. Problema com enchente, está relacionado direto. Total. Então, a gente pretende, na área do resíduo da construção civil, usar alguns instrumentos que atinjam de verdade o cidadão, né? Aquele que contrata. Porque agora isso precisa ser esclarecido. Porque, assim, o resíduo da construção civil, diferente do resíduo urbano, não é todo mundo que produz. Sim. Todo dia, toda hora. Porque Sim. um resíduo doméstico, Toda... eu viver, eu produzo resíduo. Exato. E o princípio da isonomia, todo mundo tem, né? Produz. Não. Né? Então, o da construção precisa estar fazendo atividade. A prefeitura, ela faz a gestão, mas ela não necessariamente precisa gerenciar, né? O gerenciamento do seu resíduo, né? Do que coleta, como é que está nos ecopontos, também, né? A gente tem que ter esse sistema. Importantíssimo. Né? Não adianta também ser só fiscalizador, pegar no pé, mas você não consegue oferecer também alguns outros. Então, a gente tem avançado bastante na questão da oferta dos ecopontos, né? E acho que é isso. Solange, você falou sobre o RFU. Eu sei que as prefeituras têm diversas prioridades, né? Até fugindo do resíduo, tem muita coisa ali que são prioridades para as prefeituras. Aí quando a gente entra nos resíduos, e aí eu não estou falando especificamente de Suzano, porque a gente sabe que Suzano olha com carinho para o resíduo da construção civil também. Tem um programa Caçamba Verde voltado para resíduo da construção civil. Pensando aí no Condemate ou todo, por que quando a gente vai falar de resíduo, olham o RFU e o resíduo da construção civil fica em segundo plano? Por que isso acontece nos municípios? É por conta da competência e atribuição legal das prefeituras. Porque, assim, o problema é tão grande, mas, assim, eu sou obrigada, eu sou responsável pela coleta, transporte do resíduo do RSU, do resíduo urbano, que todo mundo produz todo dia. Isso, legalmente, é atribuição. O resíduo da construção civil, não é todo mundo que produz, né? Não é tal. Então, a prefeitura, ela tem que exercer uma gestão, mas ela tem que fazer as regras. Criar as regras. Que é importante. Mas não é ela que tem que coletar, não. Né? Então, o que acontece? Mas, ela tem que cuidar do seu. Exato, aí, como é muito grande ainda o RSU e depois a gente vai falar um pouquinho da taxa e como é que está a balança não fecha, você gasta mais do que você arrecada para isso. Já que não é minha atribuição assim tão fazer esse gerenciamento, esse transporte, acaba ficando para o segundo plano. Mas o Ministério Público tem ressaltado que não é porque está num segundo momento que eu não tenho que tudo bem, eu foco aqui, porque além de produzir chorume, de ter todos aqueles, o resíduo da construção civil tem esse ponto positivo, que mesmo que você acumule um pouco, você não está produzindo chorume, né? Ele não está contaminante, né? Principalmente se local assim. Então, por isso que tem essa diferença mesmo, por atribuição, né? Por questões legais mesmo. E quando eu falei do segundo plano, eu pensei exatamente na questão de fazer as regras. Eu falo ali, eu falo que o município tem 5 etapas fundamentais: criar uma boa legislação, ter soluções de destino ecoponto, por exemplo, para pequenos geradores. E quando você tem uma boa legislação, você atrai empresários para a área de transbordo de usinas. O sistema meio que se regula, né? Ter o controle, fiscalização, e aí essa fiscalização, como você bem disse, tem que ser eletrônica, porque senão não tem braço para chegar lá. A gente não tem corpo fiscal nem para a questão ambiental em si, de desmatamento, né? De coisas assim,
urgentes e Sim, graves, sim, sim. então você não consegue. Exato, dar então conta. precisa de uma fiscalização eletrônica. Uma quarta etapa que eu falo, são 5 ao todo, eu falo que é comunicação e marketing. É. Isso que você falou, olha, a gente vai colocar como matéria aqui para ser discutida. Na verdade, já Exatamente vai com a colocar em prática, educomunicação, né? Entrou até nessa temática. Já vai- Ele isso. entra como educomunicação. Isso. Ele é trabalhado também na escola e tudo, mas ele vai ter que estudar uma linguagem, para isso a gente vai ter que contratar, né, também. Porque a equipe é super reduzida, né? A gente tem o setor de educação ambiental, tem um técnico e eu, né? Então, assim, você não tem esses braços, mas contratar, porque de que maneira que eu chego naquele cidadão, né? Como que eu atinjo? Que jeito que eu falo para aquela dona de casa mesmo, que vai fazer a reforma do banheiro, Exato. o senhor que está, né, fazendo isso, porque hoje a gente está vendo que a gente consegue exercer um controle por conta da parceria com o planejamento urbano, com a questão dos alvarás em construções, né, em tal, mas a pequena reforma ela não precisa de alvará. Então é esse público que eu que tá escapando, né? Então é isso que a gente vai fazer, um trabalho aí junto com a Secretaria de Comunicação e meios assim para sem precisar já ir autuando, porque pela nossa legislação de Suzano, eu posso, inclusive, autuar a pessoa que contrata a empresa ou não, né? Ou contrata o carroceirinho e tal para isso, né? Solange, eu sempre falo também que Ecoponto não é concorrente das empresas transportadoras, não é concorrente de usinas, não atrapalha em nada. Ao contrário, uma cidade que tem uma boa gestão dos resíduos precisa de ecopontos, precisa ter essa solução, como você colocou, para os pequenos geradores. Tipo de público, não é todo mundo que vai, exato, né? exato. E como que está Suzano, quantos ecopontos Suzano tem e relação com os demais municípios do Condemate? Todos têm ecoponto ou Não ainda não? Não. Então tem Suzano, a gente tem uma concessão, né? Foi uma PPP que iniciou em 22, 23. E é que o processo é longo, né? Porque vai até licitação e todo tal. E de 23, setembro de 23, e na concessão foi passado os ecopontos para a gestão da Renova, a concessionária Renova, né? Para esse gerenciamento. Antes era a gente que fazia, né? Era bem difícil até, porque também não tem muitos servidores para essa área, mas está dando tudo certo. A gente tem 4 ecopontos em pleno funcionamento, né? Assim, bastante funcionamento, com até legal de ver mesmo, um fluxo grande, né? Em locais estratégicos da cidade, e vai avançando, né? O contrato apresenta aí a gente no mínimo são mais 4, mais 3 ecopontos, tem prazo, né? Mas acho que no total vão ser 10. A gente também fez o Rodoanel, vai ter uma alça do Rodoanel, né, ali em Suzano, que estão esperada, porque não tem saída, né, para o Rodoanel ali. Sim. E a gente... Vai sair a alça ali? Vai sair, Pô, tá que tudo bom. certo, tá licenciando na CETESB, o prefeito foi uma grande luta, né, dos prefeitos, prefeito Rodrigo, do deputado André do Prado, né, e todos os políticos aí que envolveram, mas a gente colocou na manifestação ambiental que a Secretaria de Meio Ambiente emite para o licenciamento da alça, a contrapartida da Espemar, um novo ecoponto também. Ah, tá. E também fazer as grades embaixo, tal, para evitar que seja mais uma área meio escondida de descarte irregular, né? Então a gente também colocou, eu acho que vai dar certo. Ou também. seja, até nisso está com preocupação com o resíduo. Bom. Com o resíduo, já é esse olhar, né? Porque já aonde você coloca num canto, um lugar meio escondido, daqui a pouco já é um ponto viciado novo, né? Porque a gente também, você conhece bem Suzano, a gente é a tríplice fronteira ali, né? Tem 3, a gente tá divisa com Itaquá, com Poá, com Ferraz e para Camogi. Então é muito, e o ABC, que a gente que tem um problema, que é uma saída lá do ABC que vem com resíduo e faz descarte irregular, né? A gente está conseguindo controlar, mas está acabando indo a Estradas Fernandes, por ali, né? Mas precisa de uma forma de gestão também melhorada, né, dos outros locais.
E o Condemate, Solange, ele pensa, assim como o Suzano saiu na frente, avançou, fez o Caçamba Verde e tal, o Condemate tem políticas para transportadores de resíduos da construção civil? Porque regulamentar o setor de transporte? Então, eu penso que agora, com o plano pronto, né, assim, agora as prefeituras estão iniciando novos mandatos, né, que começamos agora, tem prefeitos que foram reeleitos, Suzano, a gente tem a sorte de não é reeleito, o prefeito Pedro Ixi, mas é de continuidade, né, do prefeito Rodrigo. E a gente vai passar isso, o Condemate, como eu falei, agora com o plano da bacia pronto, ele tem uma subdivisão do consórcio dentro do plano da bacia, né? E acho que em março a gente tem uma apresentação da Invex junto com o Condemate, já, que é o recorte dentro do plano da bacia, o que é. E a gente vai estar passando para os municípios também a experiência de Suzano, Legal. né? Porque assim, o custo é baixíssimo, mas custo-benefício é irrisório, né? Perto do ganho que você tem, né? Que tem que começar. Então, acho que os municípios vão ter que começar a olhar para a sua legislação, porque, como você falou, é verdade, todo mundo muito empenhado no RSU e agora, né, talvez seja o momento. Então, tem municípios, a gente tem 10 municípios pequenininhos, como Salesópolis, como Santa Branca, né, Biritiba-Mirim, e depois Guarulhos, né, Mogi, Suzano. Então, tem uma certa dificuldade. E tinha dificuldade até na revisão, na elaboração do plano de gestão integrada. Então, o problema estava ainda maior, né? Agora, eu penso que já dá para olhar para o resíduo da construção civil, né? Já resolvido, todos os municípios avançaram muito, né? Nos seus planos, acho que está todo mundo agora no mesmo patamar. Agora dá para avançar também no do resíduo da construção civil. Quando você já, ao longo da nossa conversa, já falou alguns desafios que os municípios têm com a gestão dos resíduos, pensando na construção civil, porque eu acho que um dos desafios quando a gente pensa em resíduo é a questão econômica, e já vamos falar um pouquinho da taxa do lixo e tal. Agora, o resíduo da construção civil, você citou que o benefício, o custo é muito baixo em relação ao benefício, fazendo a gestão, a gestão do resíduo. Então, qual que é o maior desafio que você destacaria? Assim, olha, os municípios ainda não avançam nessa questão. Qual que é no seu entendimento, qual que é o maior desafio, assim, Solange? Eu acho que porque eles estavam ainda absortos totalmente no RSU. Por isso que... Ainda o segundo plano ali da RCD, né? Porque viajando com o resíduo, mais de 100 quilômetros, gastando tudo e tal, e tentando implantar coleta seletiva, construindo centrais de triagem, a gente teve um grande avanço, Itaquá, Ferraz estão na construção, né? Biritiba retomando. Então, assim... acho que estava tão grande o problema ainda com o RSU que não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então esse é o maior desafio realmente, ficar em segundo plano. Eu tive conversa com outros gestores públicos. Tentando implantar a coleta seletiva. Da região da ABC, justamente isso o fato. E Solange, questão econômica, então, que é tão importante quando a gente fala de gestão de resíduo ambiental. Vamos falar da taxa do lixo, a polêmica taxa do lixo. Por que é um assunto tão polêmico? Por que a gente teve prefeitos agora no início do ano falando, olha, não vou cobrar taxa do lixo? Qual que é Na verdade, na revisão, na nova lei no marco de saneamento, né, 14026 lá de 2020, ela traz essa obrigatoriedade, né? Os municípios são obrigados a cobrar. Né? Acho que as pessoas, elas são tão cobradas, né? Acho que tanto imposto no Brasil, tanta taxa, tanto imposto tal, que acaba isso fazendo um bolo assim, como, né? A gente trata tudo da mesma forma, né? Então, assim, eu já pago tanto e que eu não estou querendo pagar mais, porque eu já acho que tanto que eu pago, eu não tenho uma o pessoal relaciona com o IPTU, né? E não assim, tem a ver, né? A gente paga tanto que, assim, eu não tenho uma educação de qualidade, não tenho saúde de qualidade, então eu pago tanto. Pago imposto de tudo, e pago IPTU, e pago tudo. Só que o resíduo, ele é destacado porque é uma coisa que você que produz. Então, eu acho que uma dificuldade que a gente tem culturalmente no Brasil é essa ideia que a gente já tem nos outros países, também porque a gente é mais novo, né? Mas
nos outros países da Europa e na Ásia, então nem se fale, né? Essa conscientização, que sou eu que produzo, sou eu que sou responsável e eu que tenho que me virar para dar aquilo lá. Essa ideia, essa questão cultural, que eu ponho o saquinho para... Eu pego, né? Ponho num saquinho e ponho na minha calçada, na rua, na minha lixeira, acabou meu problema, né? E eu já pago tanto que o governo que pegue o meu resíduo, que o problema é dele. O meu problema é dentro da minha casa, jogar no lixeirinho, pôr no saquinho e pôr. E não é, né? Então, mas eu acho que é isso. E é falta de transparência, é essa sensação de carga tributária além do que a gente aguenta, né? E não vê o retorno. Então, eu acho que isso mistura tudo. Por Sim. isso que daí qualquer taxa que você cria, já lá é um reboliço. Agora, os municípios do Condemate fizeram um estudo e sim aprovaram. A gente tem as leis nas câmaras aprovadas, né? Até é o nome, eles colocaram como taxa ambiental, a princípio, né? Talvez para meio que ninguém prestar muita atenção, mas assim, positivamente, né? Porque senão, às vezes, você não consegue nem evoluir nisso. Sim. Mas o que acontece? Na forma que se pensou, também tem que se pensar de um jeito de cobrar que não tem inadimplência, né? Porque senão também o IPT é um acho que das cobranças que mais tem inadimplência. Então, e também na lei, lá na 14026, ela exige que seja separado. Eu não posso ser um bolo lá que daqui eu tiro. Ela tem que ser destacada mesmo. E aí, nisso, o que vai acontecer? Nós, lá do Condemate, fizemos estudo. Na época, foi combinado com a Sabesp, que a Sabesp é o que menos índice tem, né, de não pagamento, né, das contas, de inadimplência. E também uma taxa dos eixos do saneamento, né? Da política de saneamento. Você tem o resíduo, você tem abastecimento de água, você tem o esgoto, tem a drenagem. Então, são os eixos do resíduo. Então, não deixa de ser, né? Um saneamento ambiental ali. Porém, na época, a Sabesp deu ok e tudo, mas acho que alguns pontos precisavam ser melhor definidos e a Arcesp, que é a agência reguladora do saneamento, questionou e falou, não, peraí, então, porque também tinha a proposta, vou fazer com 2 QR Code, não adiantar nada, com aquela, como é que chama? Código de barras. Código de barras. Não vai adiantar nada, meu bem, você vai pagar o da Sabesp, vai deixar do lixo, né? Não é para ser assim, senão não vai... E aí, a forma de cobrar, como cobrar e valor de cobrar está sendo discutido agora. O Condemate está bem atuante nisso, à frente. Agora, o presidente do Condemate é o prefeito Eduardo, né, de Itaquaquecetuba, está liderando isso também. E a gente teve uma reunião no fim do ano com a Arcesp, né, já com os municípios, com o Condemate, e foi prometido agora no final de fevereiro a Arcesp dá uma devolutiva com uma normativa, como é que tem que ser, sabe? Porque é isso que precisa, a agência é reguladora e ela está exercendo a função de regular, né? Então, eu estou achando bem bacana, inclusive a Daniele, que você conheceu, que trabalhava comigo no começo do Caçamba Verde, né? Era meu braço direito lá, são tão bons que eles voam. Ela que está lá na Arcesp e a gente continua, né? Então, eu tenho... E isso vai dar certo, né? E também foi um compromisso do Condemate, acho que com o governador, na privatização da Sabesp, os prefeitos levaram essa questão, né? Que isso desenvolva. Eu tive uma conversa em um dos episódios com o Luiz Gonzaga, e ele fala muito dessa questão da conscientização, que você falou você teve uma visão bem interessante aí, que falou, olha... O pessoal tá tão cheio, tal, que não quer nem se conscientizar com isso, resolve aí e tal. Que ele falou, olha, a gente paga a luz, energia, água, internet e o lixo também deveria, né? Então, acho que é uma questão dessa conscientização. Solange, um ponto que ele é um dos maiores problemas enfrentados pros empresários que querem investir na reciclagem, dar um tratamento adequado para o resíduo, os crimes ambientais, aquilo que a gente conversou um pouquinho. O cara não quer montar algo
onde ele vai concorrer com o descarte irregular. Isso. Ele vai quebrar, vai fechar o negócio dele. Como que a cidade do Alto Tietê, a gente falou bastante do Educação Verde, mas como que a cidade do Alto Tietê tem lidado com os crimes ambientais em relação ao entulho? Olha, é muito complexo, né? A gente fez um levantamento, a gente fez um trabalho, aquela parceria que eu falei para você que o Condemate fez com o governo do estado, de cooperação técnica, a gente fez um estudo junto com a Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade, também em 22, que foi levantamento de áreas frágeis, áreas de descarte, assim, que mereciam um plano específico. Como se fosse né? um aterro clandestino. Um aterro clandestino. Não aquele descartezinho na beira da calçada, o ponto viciado, mas não o ponto viciado. As áreas grandes, o aterro. As áreas grandes, porque o ponto viciado é uma gestão local, né? Às vezes você conscientiza você vai fazer um trabalho naquela comunidade, naquele bairro, se era uma área que não está tendo objetivo, você junto com a comunidade, você faz uma praça, faz um brinquedo, faz alguma coisa, a comunidade se apropria e para aquilo ali, né? A gente tem um maior problema, que acho que foi levantado um problema de descarte grande nas cidades que têm acesso lá pela Dutra, Santa Isabel, Arujá, reclamou bastante de receber descartes maiores que não são da cidade deles. E o maior problema que a gente tem, mas isso gravíssimo, já entrou teve que alterar até o plano de desenvolvimento e proteção lá da bacia do Guaió, é um descarte gigantesco que a gente tem, que o fluxo é do ABC vindo para cá, né? Vindo pela Sete Cruzes ali, né? Que é Estradas Fernandes, que pega Sapopemba, né? Por ali. E lá... Ou seja, o resíduo não é gerado... Rural. O resíduo não é ele gerado. vem de fora. Todas as operações que a gente fez com a CETESB, fez com a fiscalização, com a Polícia Ambiental, todos os caminhões são da região do ABC. né? Toda a região lá. Sim, de ABCD. de Mauá, até São Paulo. Até São Paulo, mas vindo por lá. Perfeito. E ali é uma região que ela não é de fluxo... É uma região, são vias, essa via principalmente, é quase uma via secundária, assim, né? E tem muita área rural ainda. Então, a gente descobriu um outro aterro, até mas é dentro de uma propriedade, a pessoa se beneficiando, que ela cobra, mas nem sei que tipo de passivo, que grau que ela vai arrumar, né? Porque acaba, vou receber revista da construção e recebe ali tudo, na né? Bacia do Guaió, na Estradas Fernandes. Então, é um crime realmente organizado, muito perigoso. Denúncia de muitas pessoas já terem morrido. A propriedade, o GAEMA está muito envolvido nisso. Eu acho que tem que ir para o GAECO, né? Porque tem que ir para... O GAEMA é o grupo... um grupo do Ministério Público especialista em meio ambiente, né? E daí o de crimes organizados tinha que andar junto. Foge um pouquinho. Né? Foge mais. E assim, você tem envolvimento, tudo. Então, existe até um proprietário dessa área que foi levantada, ele não consegue tomar conta. Então, ele já contratava pessoas para tomar conta, morria, sumia, né? E tal. É um crime organizado bastante pesado. forte. Então, a gente tem a gente faz monitoramento. A gente conseguiu em Suzano, por conta de todo o monitoramento e a gente tem o grupamento, chama GPA, né? Grupamento de Proteção Ambiental da Guarda Civil, e a Polícia Militar faz frequentes ali, mas agora eles arrumaram um jeito, passa o rio, vai para Ferraz. Não está no solo de Suzano, né? Mas está ali na bacia. Mas está gigantesco, assim. Então, é uma operação quase de exército, né? Mas de crime. Agora, então é isso. Tem já um olhar, tem um grupo, tem trabalho do Ministério Público. A gente está vendo que aquilo lá, futuramente, vai ter que ser colocado, sei o que lá, uma usina, alguma coisa de tratar o próprio... Não tem como recuperar que nem falar, retira o resíduo, leva para lá. Não dá mais, porque é muito grande, né? Lamentável, mas o crime é criminoso mesmo, né?
por isso que é difícil o enfrentamento, Sim, né? sim, Eu sim. sou diretora de fiscalização, mas também a gente vai para campo. Mas eu brinco que os nossos coletes são a prova de bala de goma, né? E hoje porque você usa roupa normal, né? A Sim. gente faz o enfrentamento aí de parcelamento irregular, tal, mas com o GFI todo, né? Mas esse é muito complicado. Legal. Solange, um dos maiores problemas também que o mercado enfrenta é a venda de agregado reciclado. Então as usinas têm dificuldade em vender. E a gente sabe que os municípios, eles utilizam agregados, né? Por que as cidades elas não adotam o agregado reciclado como uma forma de estimular a gestão sustentável das usinas da construção civil? Pensando aí também, aproveitando a sua expertise são mais 14 municípios agora? São 14. Por que, de modo geral, as cidades não têm um edital para compra de agregado reciclado tal? Como é que funciona isso? Eu não sei, até um tempo, você vai saber melhor que eu não sei como é que está isso como mercado, porque eu lembro sempre de verificar que não é tão subsidiado, né, o produto reciclado. Então, Não, ele não é. Não. Então, custo, eu acho que são duas coisas, né? Uma, a gente combater o preconceito, né? Porque o custo o custo do agregado reciclado, na maior parte das regiões, ainda consegue ser menor do que o natural. A não ser, claro, que existe uma pedreira ali assim, né? do lado tal, né? Que nosso não é o caso, não é o caso, área de manancial, área de proteção, que é o Alto Tietê, né? Mas assim, talvez agora começar a trabalhar isso com a visão econômica, né? Talvez trabalhar isso, incentivos, né? A gente pode pensar sempre em como criar incentivos, isso a gente está discutindo bastante dentro da prefeitura, que é a linha do IPTU verde, né? Que eu comprovo que eu uso material, que eu tenho tecnologias verdes para implantar no meu empreendimento. A gente tem discutido bastante lá com o secretário Elvis, né? O André, meu secretário André Chang também, ele é muito nessa linha, né? E tem um diálogo muito bom com as indústrias. Eu acho que entra nessa parte aí de você pensar como gestor público, que incentivos que você pode dar, né? Para a utilização, que a gente sempre, o plano de gestão sempre tem que prever primeiro a reutilização, né, reciclagem, para depois aterrar e tal. E também, acho que um movimento que poderia começar fazendo é justamente com o setor, pelo desenvolvimento econômico mesmo, né? Pelo que são atividades que são compatíveis totalmente com áreas de proteção, com áreas que têm restrição, né, de algumas atividades por causa da questão ambiental, e a questão do resíduo da construção civil, você não tem restrição. Você pode montar, né, nas áreas e não tem problema, porque o resíduo não é contaminante, toda essa situação aí, né, não vai ter problema com lençol freático, não tem nada disso. Então, acho que são duas vertentes, né? Uma é ter esse olhar aí como incentivo, que você pode estar criando, né, de interessante, né, para as pessoas serem sensibilizadas, e outra também, assim, com esse olhar de desenvolvimento desse setor dentro do município, que agrega, que gera emprego e tal, também pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Né? Achei interessante o IPTU verde, Solange. Acho que, além claro, diversas outras ações que envolvem questão de sustentabilidade para esse município ter direito ao IPTU verde, eu acho que pensar também na gestão do resíduo é algo bem legal para fazer parte aí desse programa. Ele pode comprovar, né, o que ele já utiliza, porque para ele ter acesso. Então começa o olhar nas questões de incentivo que vem dentro desse IPTU verde aí, que a gente pensa, são todas as ações possíveis que você pode fazer desde compra do imóvel, desde, né, tudo que você vai fazer dentro do imóvel, que nem, por exemplo, aqui ainda é muito tradicional, você compra um imóvel, você tem corte aterro para fazer, ninguém tem essa visão de aproveitar, às vezes, o relevo, que fica muito mais barato, né, muito mais, sem mudar tanta paisagem, você não dá tanto trabalho com a drenagem, você não tem, mas ainda é uma coisa assim, né,
Sim. quadradinha, né? Sim. Mas eu acho que essa questão do IPTU verde entra no plano de adaptação a mudanças climáticas, né? Porque ele vai pensar em energia solar, ele vai pensar em coisas que não sejam tão refletoras para gerar mais calor, né? Ilhas de calor, como é que você combate isso, teto verde, e tantas outras coisas que estão surgindo, né? Sim, tem muita coisa nova e moderna. Solange, a gente está chegando no finalzinho da nossa entrevista, nosso tempo sempre muito bom conversar com você. Também estava com saudade. Exato, todas são online, é muito corrido. Tá assim, corrido. Nos conselhos, né? Corrido. Mas assim, Solange, eu acho que você tem uma visão muito criativa, pensando sempre. Gostei muito da ideia. Você falou, olha, pô, vai ter a alça ali, já pedimos para proteger. Tá. Você vê sempre muito à frente. Grade, sabe, igual na ferrovia, igual o CPTM, não tem agora que eles colocam aquela grade, você não acessa, mas você vê tudo lá dentro. Mas ninguém pensa nisso, você já pensou lá na frente. Então, você tem esse olhar, e claro, você tem toda a burocracia que viste ali, todas as negociações são... Você tem essa visão muito bem, Solange. Eu gosto muito de conversar com você, porque sempre vem ideias maravilhosas, viu? Então, gostaria de convidar você e toda a nossa audiência para o Encontro Nacional das Usinas, que vai ser... lá, Condemate. Isso, o Condemate convidadíssimo. O Condemate já tem a usina móvel, ele quer aperfeiçoar. Eu acho que vai ser importantíssimo. Não, a gente vai estar lá. Quem está cuidando disso participar, porque vai ter, para o avanço, inclusive, da usina móvel, nem deu tempo de a gente discutir isso nessa nossa conversa, mas acho que no encontro é uma boa oportunidade. Pessoal, 27 de março, aqui em São Paulo, no Centro Histórico, Encontro Nacional das Usinas 2025. Solange, se tiver alguma consideração final, obrigado pela sua participação. Não, eu acho que eu parabenizo muito vocês, eu acho que a Brecon sempre nos apoiou muito, essa questão de facilidade, né, com as instituições, acho que é muito bom. A gente com a visão, né? Que quem trabalha sem recurso, meio ambiente nunca tem dinheiro. Então a gente tem que ser criativo, porque senão se você esperar o melhor momento, não existe. Mas uma outra coisa que acho que faz com que a gestão também evolua é parceria mesmo, né? Perfeito. É entender cada segmento, onde que está e o que a gente pode construir junto. E eu agradeço imensamente, eu acho que as evoluções que a gente teve em Suzano e conhecer mesmo para dar certo da implantação, foi graças a vocês mesmos, essa parceria, essa troca, né? Legal. Muito bom. Vamos juntos, Solange. Obrigado, pessoal. Valeu.